Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese, Escola Bíblica Dominical em Síntese. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala pastor professor José Roberto. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nós estamos hoje na nossa pré-aula aqui estudando a lição de número 10, a lição 10 que tem por título O Ministério de Mestre ou Doutor. Isso porque algumas versões bíblicas utilizam o termo mestre, outras optam pelo termo doutor. Em todo caso, o termo grego é um só, é didaskalos, que é aquele que ensina, é o mestre. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Portanto, a gente percebe aqui que em relação a esse dom ministerial de serviço, de ensinar, faz-se necessário que haja uma dedicação, que haja um esmero, que haja um esforço. Portanto, aquele que tem o chamado, a vocação, o ministério de ensinar, deve ser afeito aos livros, deve meditar, refletir na palavra de Deus para que possa ensinar a outros. E a verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino, são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Portanto, também é preciso ressaltar aqui, com base na nossa verdade prática, que o objetivo deste dom, como tantos outros que já estudamos aqui ao longo deste trimestre, tem por objetivo a edificação da Igreja, o corpo de Cristo. Então, a nossa lição ela está dividida em três tópicos que nós iremos abordar em cada um dos nossos blocos do nosso programa. Vamos falar sobre Jesus, o mestre por excelência. O segundo ponto, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E o terceiro ponto da lição, a importância do dom ministerial de mestre. Então, para introduzir aqui a nossa lição, nós destacamos aqui com o comentarista que o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Então, nós estamos aí cercados por influências culturais e precisamos estar cientes e conscientes do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa responsabilidade para levar adiante o ensinamento da palavra de Deus. Então, o mestre tem essa importante tarefa indispensável que desempenha no corpo de Cristo, na comunidade de fé, para que ele ou ela possa ensinar com propriedade. E o nosso maior exemplo de mestre de ensino é o nosso Senhor Jesus. Ele foi conhecido como o mestre da Galileia, doutor incomparável, diz o comentarista, citando Mateus 4 e 23. Isso porque Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, Jesus ele era reconhecido e identificado como um rabi, um raboni, um mestre, um ensinador. Então, a verdade emanava de Jesus. Ele ensinava com propriedade, se utilizando inclusive do contexto no qual os seus ouvintes estavam acostumados. Então Jesus falava das aves do céu, da árvore do campo, né? Então Jesus tratava de temas que eram comuns,
temas do cotidiano. Isso porque, de fato, ele era um mestre divino, ele era um mestre que tinha capacitação espiritual para ensinar. E o próprio Nicodemos, que era um dos principais, um dos príncipes entre os judeus, reconheceu ao visitar Jesus à noite, ele chama Jesus de mestre. Ele reconhece que Jesus é um rabino, que Jesus é um instrutor e era um conhecedor das doutrinas e ensinamentos desde a tradição judaica. Isso porque Jesus também, o seu ensino, além de falar a respeito das coisas do cotidiano, Jesus se fundamentava nas sagradas escrituras. Os seus ensinamentos eram respaldados e pautados na tradição judaica, mas principalmente nas sagradas escrituras, mas como ele era um mestre divino, mestre da parte de Deus e tinha autoridade, inclusive os religiosos daquela época reconheceram que Jesus era um mestre que falava com autoridade especial. Jesus falava não apenas com base nos conhecimentos da época, com base nas escrituras sagradas, mas ele falava com a autoridade dele mesmo, porque afinal de contas ele é o próprio Verbo que se fez carne, ele é o próprio Logos, ele é a própria encarnação da verdade, ele é o caminho, a verdade, ele é a própria vida. Então Jesus tem todo o potencial humano, espiritual e divino para ser considerado um grande mestre. E ele é um mestre humilde, ele é um mestre que ensina com humildade. Os grandes rabinos daquela época de Jesus eram pessoas que eram celebradas, respeitadas entre os seus alunos e os seus discípulos. E Jesus, como rabino, como ensinador e como mestre, Jesus deu exemplo de humildade. Ele, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele se dirige para os seus discípulos e diz: ora, vocês me chamam de mestre e de ensinador, e de fato eu sou um rabino no meio de vocês, e vocês me consideram e têm muita estima, consideração por mim, e eu vou mostrar para vocês como é que um mestre realmente age. E Jesus pega uma bacia, uma toalha, cinge os seus lombos e decide lavar os pés dos seus próprios discípulos. Então, Jesus nos deixa aqui uma grande lição e uma orientação a respeito de como um mestre deve proceder. E esse mestre não era nada menos do que o Deus conosco, o Emanuel. E ele convida-nos para que nós sigamos o seu exemplo, para que façamos a mesma coisa que ele fez, para que sejamos mestres humildes, voltados para as necessidades das pessoas, falando das suas carências, falando das suas necessidades reais e suprindo aquilo que elas de fato precisam. Então Jesus foi enfático quando disse lá em João capítulo 13, versículo 13 a 15, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então Jesus se reconhecia como mestre. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então hoje nós vivemos aí num contexto em que as pessoas querem ser mestres e querem ter notoriedade, respeito, reconhecimento, e devemos aprender com Jesus. E devemos saber que, como ele, devemos ser humildes e saber qual é a função e o propósito do magistério cristão. E o magistério, os mestres, os doutores, devem ir após Cristo ensinando com autoridade, não a autoridade de nós mesmos, mas a autoridade da palavra e a autoridade e o exemplo do próprio Cristo. Encerramos assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Então nós estamos falando aqui diretamente do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Continue nos acompanhando, voltaremos logo em seguida.
Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa EBD em Síntese. Hoje nós estamos estudando a respeito do ministério de mestre. Algumas traduções usam a expressão doutor, né, se referindo ao termo grego didaskalos, mas nós consideramos que a tradução mais apropriada é mestre. E, na verdade, se refere ao professor, ao magistério na igreja, aqueles que são vocacionados e chamados para o ensino, e por isso devem se dedicar e devem fazê-lo com esmero e devem se esforçar para fazer com aptidão e agradar a Deus e cumprir os desígnios e propósitos que foi estabelecido pelo nosso Senhor. Inclusive, ensinar é a ordenança, ou é uma ordenança de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus diz assim: e indo fazer discípulos em todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então eu gostaria aqui de destacar inicialmente o papel da igreja que vai. Então o nosso principal objetivo é fazer discípulos. E para fazer discípulos, isso não significa apenas juntar pessoas, fazer ajuntamentos de pessoas para entretenimento ou coisa de qualquer natureza. Significa fazer com que essas pessoas ouçam a voz de Cristo, a voz da sua palavra, que se dobrem perante o seu senhorio, que reconheçam que Ele é o Senhor vivo, verdadeiro. Então, os mestres são aqueles que ensinam. E nós devemos ensinar, não de nós mesmos, não as nossas vontades, as nossas projeções, as nossas idealizações, mas ensinar aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra. Então, nós recebemos do Senhor Jesus esse ministério. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, é falado, o Paulo orienta a respeito do papel dos mestres. Algumas traduções usam o termo doutor, né, se referindo àqueles que edificam a igreja através do ensinamento. Então, o comentarista diz aqui na revista: esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então aqui vai um conselho para os nossos caros jovens mestres da igreja ou aqueles que têm pretensões ao ensino na igreja. Busquem, né, esse dom da parte do Senhor nosso Deus e desenvolva. Né? Adquira bons livros, não se aparte da sua Bíblia, leia com cuidado, faça suas anotações, procure boas fontes, saiba fazer bons resumos, resenhar o material que você estuda, ter um seu bloco de anotações, fazer os seus estudos para que você possa, de fato, expor, apresentar aquilo que você estuda com propriedade, com sabedoria e principalmente saber comunicar aquilo que você aprendeu. Comunicar significa saber expressar de forma que as pessoas compreendam. De nada adianta a gente ter muito conteúdo, muito conhecimento, e esse conhecimento as pessoas não serem capazes de assimilar e de aprender. É importante também dar o exemplo, ensinar através da vida, e é importante fazer uma aplicação apropriada e não exigir das pessoas aquilo que está para além das suas possibilidades. Então, o mestre precisa ter essa sabedoria. E ele ensina a doutrina dos apóstolos. Isso porque lá em Atos capítulo 2, versículo 43, é dito que a cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E fala-se da doutrina dos apóstolos. E perseveravam, o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, às vezes, ela é má compreendida, né? E ela é geralmente associada a um conjunto de preceitos, que também tem esse significado. Mas a palavra doutrina, didaquê, no grego, ela traz o sentido de ensino. Então, doutrinar significa simplesmente ensinar.
E ensinar o quê? A doutrina dos apóstolos, ensinar aquilo que Jesus nos orientou. Então, esse deve ser o nosso compromisso. E o ensino deve ser persistente. Isso porque os primeiros mestres das Escrituras foram integrantes do colégio apostólico, eles ouviram diretamente do Senhor Jesus, e Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre. Paulo dá o exemplo de mestre. Paulo era um mestre. Então, publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fazia Paulo, conforme relata Lucas, lá em Atos capítulo 20, versículo 20 e 21. Então nós devemos desenvolver o ministério do ensino. Se você se sente vocacionado, chamado para o ministério de ensino, é bom que esteja sempre lendo, estudando, orando, se dedicando e exercendo o ministério do ensino, dedicando-se a ele, para que assim você possa progredir e desenvolver o dom que recebeu da parte de Deus. Muito bem, encerramos assim o nosso segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha através do nosso sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Continue conosco, voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa. Bem, amados irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Nós já tratamos aí a respeito de alguns pontos desta lição, já mostramos que Jesus é o nosso grande exemplo e o mestre que nos inspira e é aquele em quem nós devemos nos pautar e nos orientar. Então, Jesus deu a ordem para que nós fizéssemos discípulos e nós devemos ensinar. Não ensinar de nós mesmos as nossas próprias vontades e desejos, mas ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Devemos ser propagadores dos ensinamentos de Cristo. E para isso precisamos estudar, ler os evangelhos, para que possamos passar adiante a mensagem que recebemos. E como os apóstolos, eles foram aqueles que primeiro aprenderam da parte de Cristo, a doutrina apostólica é importante. Então, devemos nos pautar nos ensinamentos dos apóstolos e devemos ler, né, o evangelho, além dos evangelhos, Atos, ler as epístolas paulinas, as epístolas gerais, para que nós possamos ter a compreensão desses ensinamentos, aplicar para as nossas próprias vidas e também para que possamos levar adiante, né, para que outros também se tornem ensinadores e mestres na igreja local. Então, aqui o terceiro ponto da nossa lição fala sobre a importância do dom ministerial de mestre. Então, nós precisamos de cada um desses ministérios, sobretudo esses aos quais nós estamos nos referindo lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Precisamos de apóstolos, precisamos de profetas, precisamos de evangelistas, precisamos de pastores, mas precisamos também de mestres. Então a igreja precisa de forma integrada ter esses serviços, ter esses ministérios, para que a igreja local possa crescer de forma equilibrada, de forma moderada, né? Então, é uma necessidade urgente que nós tenhamos mestres na igreja local. E o comentarista diz assim: não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Ou seja, não são todas as pessoas que têm essa vocação. Tem pessoas que a vocação dela é sair ganhando almas, pregando o evangelho. São os apóstolos, são os evangelistas, e esses chegam primeiro. Esses chegam mais cedo aos locais. Mas essas pessoas, esses vocacionados, eles têm essa aptidão e às vezes seguem adiante, vão adiante
plantando novas igrejas, mas é preciso que alguém venha atrás, consolidando a igreja, ensinando a igreja, fundamentando a igreja nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. E essa é uma competência dos mestres. E os mestres são aqueles afeitos ao estudo das Sagradas Escrituras. Eles dedicam horas à leitura, à oração, à meditação, ao estudo, à própria exegese, a interpretação apropriada do texto bíblico, fazendo aplicações legitimadas pelas escrituras e pelo contexto. Então, os mestres eles têm essa particularidade. Daí a sua importância na igreja e o papel deles para complementar, digamos assim, a atuação e a função apostólica e evangelística, né? E até profética. Então, o mestre ele precisa de preparo, ele precisa de dedicação. Então, sobretudo nesses dias em que nós testemunhamos muita superficialidade no contexto evangélico, pessoas que às vezes se deixam levar por qualquer vento de doutrina, pessoas que falta-lhes a profundidade necessária, a formação bíblica, e os mestres têm esse papel, essa responsabilidade de orientar esses irmãos e irmãs para que saiam da criancice, né, da infantilidade, e para que alcancem a maturidade. Né? E esse dom do Senhor é para a igreja, diz o comentarista aqui, reforçando o que eu acabei de dizer, é amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Ele cita Efésios 4,14, isso porque esses mestres, além de conduzir os irmãos e irmãs à maturidade, eles também têm o papel de se posicionarem de forma apologética, defendendo a sã doutrina, defendendo os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos cristãos e os ensinamentos apostólicos. Há uma responsabilidade desse discipulado que é contínuo, isso porque o Senhor Jesus chamou-nos para ser discípulos por toda a vida, e aí há algo importante que é digno de destaque. Os mestres continuam sendo discípulos de Jesus a vida inteira. Então eles precisam continuar aprendendo aos pés de Jesus. Eles precisam continuar a como Marta, Maria, ali naquela ocasião, né, em que Jesus foi visitá-los, Lázaro, fez-se necessário ali que aquela mulher estivesse aos pés do Senhor Jesus para aprender com ele. Então, nenhum mestre é proficiente, é pronto para exercer o seu magistério, a menos que esteja aos pés de Cristo, aprendendo com aquele que é o mestre dos mestres, né? O rabino dos rabinos. Então, é preciso que o mestre ele seja dedicado ao aprendizado, extrair, dedicar horas diárias para o estudo contínuo, para a leitura contínua, para que ele possa ter o que ensinar, para que ele não seja uma poça de águas paradas, mas para que ele seja um rio de águas correntes, para que tenha sempre algo novo para dizer para os seus alunos. Então, o comentarista aqui apresenta alguns requisitos que são necessários para o mestre. O primeiro deles é que ele seja salvo em Cristo, que ele tenha tido um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele precisa ter sido salvo, ter tido esse encontro com Jesus. Segundo, ele precisa ter o hábito de leitura, ele precisa gostar de ler, ele precisa ser afeito aos livros. Ele não pode ser alguém que tem dificuldade de desembolsar algum recurso para investir em literatura. Se ele não tem esse desejo de comprar livros, de adquirir livros, de ganhar livros de presente também, então é um mau sinal. Né? O bom mestre é aquele que ama um livro,
um amante dos livros. E lembrar que Paulo, né, quando escreveu a Timóteo, diz, olha, traz a capa. Paulo estava com frio, mas ele diz assim, traz também os livros, né, traz os pergaminhos. Então, Paulo, como mestre, ele se dedicava à leitura. Precisa ter preparo intelectual, estudar, conhecer as, os contextos nos quais nós estamos inseridos, os contextos filosóficos, ideológicos, as perspectivas, estar antenados, como dizia John Stott, ler a Bíblia e ler os jornais também, para a gente saber o que é que as pessoas estão dizendo, quais são os principais temas que são abordados e que estão sendo falados, né, na mídia, de repente acompanhar aí os temas centrais da sociedade. Então, ter um preparo intelectual, estudar a Bíblia, mas estudar também, de repente, se tiver oportunidade, estudar as línguas bíblicas, estudar o hebraico, estudar o grego, para fazer a exegese, a interpretação a partir das línguas originais, investir e ler, né, comentários, dicionários bíblicos e livros que possam favorecer esse preparo intelectual. E principalmente, como dizia Martin Lloyd Jones, o grande expositor das Sagradas Escrituras, é preciso que tenha um coração em chamas. Então o mestre deve sentir o coração arder, ele deve ser um apaixonado pelas Escrituras, um apaixonado pela leitura, pelos livros, pelas pessoas, pelos seus alunos, acompanhar os seus alunos, conhecer bem os seus alunos, anotar numa cadernetinha aí, fazer um resumo dos interesses dos seus alunos, tentar adaptar as suas aulas de acordo com as necessidades e os níveis intelectuais e etários dos seus alunos. É assim que funciona, é assim que se desenvolve o dom ministerial de mestre. Então, para concluir, diz o comentarista, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Então, infelizmente, algumas pessoas não dão devido valor, nós que, na nossa tradição, fomos ensinados às vezes que não precisa estudar, não precisa fazer curso, não é bem assim. Nós vivemos numa sociedade diferente, tempos diferentes, e por isso precisamos investir cada vez mais na nossa formação, e deve ser uma formação continuada. Nós mesmos precisamos continuar investindo na nossa formação, investindo na formação daqueles que nos ouvem. E assim nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Este programa e nenhum outro substitui a sua presença, a sua participação na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Nós estamos encerrando aqui mais essa pré-aula. Este é o programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiquem todos na paz do Senhor. Aqui vos falou o pastor professor José Roberto. Orem por nós e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.